Alô, gente! Chegando mais um podcast aqui pela X-Play TV e, claro, sempre trazendo as grandes personalidades da nossa cidade, da nossa região, para que a gente possa olhar um pouquinho para os nossos, entender essas caminhadas de conquista, de batalha e sempre atrelado, né, com essa nossa questão aqui da nossa região, com esses talentos locais. Muitas vezes, né, vão para o mundo, como o talento que chega aqui a nossa Central Podcast, o Fabiano Ferrari, que tem nome de carro, inclusive já trabalhou e trabalha com algumas montadoras, mas que pelos amigos e por muitos é conhecido como Testa. Testa, seja muito bem-vindo aqui à X-Play TV para a gente bater um papo aí um pouquinho da tua trajetória e também aí sobre as novidades que tu traz aqui para o nosso condado. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, hein? Obrigado pelo convite e tudo mais, hein? Prazer estar aqui, né, com vocês, hein? Cara, tive a honra aí de te rever num evento da Amendoeira fantástico, NFT, lançamento, a primeira chocolateria, né, do Brasil a estar ingressando aí de forma ativa dentro da Web3, com todo esse engajamento bacana da tecnologia. E aí, poxa, lembrando do Testa lá, bairro Rio Branco, Colégio Santo Antônio, né? A gente tá lembrando do Thiago Chies, né, que é um amigo querido, né? E da nossa infância, pré-adolescência, adolescência. Cara, como é que aquele garoto lá, né, foi virar um designer, uma pessoa assim que está muito ligada a essas tendências novas, é um dos caras idealizadores do Serraverso, então tá ligado aí numa tecnologia já muito mais avançada. Como é que surgiu, né, daquele garoto virar esse cara assim tão conectado? Na verdade, o que aconteceu? Na época, assim, jogava futebol, andava de skate, fazia escambau de coisa, né? Então, 12 anos, minha mãe me deu um primeiro computador, né, de Natal, digamos. E desde lá me fascinei, né? Na época, trabalhava ali, comecei a mexer com programa gráfico ali na época, né? Desenhar, tipo, arte finalista ali no Core, na época, né? Com 12 anos e... Aconteceu que ali pelos 14 anos, estava acabando a minha 8ª série. Na época usava na Arcídio Germânia, ali na Rio Branco, né? No finalzinho da 8ª série, abriu a lei que com 14 anos podia trabalhar, né, no Brasil. E aí, abri uma entrevista de arte finalista numa clichêria caxiense aqui, né? Eu digo, vou lá, né, de cara dura, né? Vou só mexer em casa ali, começar a desenhar ali, né, por cima de coisas, assim, né? Sempre gostei, né, dessa área de desenho e de criação, né, digamos. E daí fui lá na entrevista, tudo, o cara gostou, me chamou e começa a trabalhar aqui, né? E só que era o dia todo. E como entrou a lei que podia, eu tinha feito minha carteira de trabalho na época, comecei, fui trabalhar, né? Então mudei minha escola para de noite, acabei a 8ª série ali nos últimos 2 meses de noite. E desde então ali minha carreira começou, né? Comecei como arte finalista inicialmente, né? Naquela época, né? Que é 98, acho que era, se não me engano. E desde então, dali, nunca parei, né? Então, mudei minha escola para de noite, acabei o 2º grau à noite e já trabalhava o dia todo nessa área, né? E mais ou menos ali nos meados de 2000, no milênio, foi onde eu comecei a me interessar mais pelo 3D, né? Comecei a descobrir o 3D, a época do DOS ainda, né? O 3D Studio, né? Nem o 3D Studio Max, né? Na época do DOS. Podia programar um pouco ali e ter objetos 3D rotacionando e me emocionou, sabe? Assim, questão de poder do nada criar objetos, né? Assim, digamos, né? Tridimensionais, né? Tipo uma replicação da nossa vida real, né? Então, desde então, eu fui evoluindo na carreira ali, né? Comecei a trabalhar na área de fotolitos também, outra áreas gráficas, até porque não tinha muito mercado de 3D na época aqui, mas... Eu comecei sempre a estudar o 3D junto trabalhando na área de design, né? Digamos, design gráfico e fotolitos e arte finalista e tudo mais. E sempre estudando 3D, até que eu consegui uma empresa de Caxias trabalhar com 3D, comecei a trabalhar lá também, né? Então acabei que indo para essa empresa, trabalhei uns anos lá e... Então, eu sempre me fascinei nessa questão do 3D, de tu poder criar objetos do nada, a poder dar vida para esses objetos, o que for realmente, né? Pode desenvolver o que tu quer, replicar uma vida real também, o que for num objeto tridimensional, né? Computacional, digamos, né? Então, dali até
teve um momento um pouco difícil, digamos, porque na época a empresa era pequena, não pagava muito. E surgiu a oportunidade de trabalhar na Grendene, né? Como design de produto, design gráfico ali, né? Então acabei que largando o 3D, mais porque eu tinha que ainda estudar, terminar a faculdade, né? Tinha ido para a faculdade. E como é particular, e na época não tinha design em Caxias, eu tinha que ir para a Fevale, né? Então foi uma época que eu trabalhava durante o dia, pegava ônibus e ia para a Fevale, estudava design e voltava, chegava quase 2 horas da manhã e 7h30 estava lá, né? No escritório de novo, né? Então Firme e forte. Então até meio que eu saí do 3D, fui para a Grendene, trabalhei quase 5 anos ali, né? Trabalhei na divisão da Ipanema, trabalhei com artes gráficas, várias modalidades ali como designer então eu já atuava na área de design em si antes de me formar ali, né? Que é uma empresa gigante, uma empresa gigante, né? sim, nossa, e eles incentivam muito, é uma área de design boa, né, também para trabalhar. Uhum. Mas também não deixei o 3D de lado, fazia freelance em 3D e sempre estudei 3D, né? Então era moderador de fórum 3D na época, tudo, né? Então estava sempre envolvendo, né? Até que aconteceu de que nós recebia na Grendene muitos os guides, né, que chama de guias, tipo da Marvel, da Disney. Eles vinham visitar nós ali para explicar, né, sobre os novos personagens, o que nós podíamos fazer, não fazer, e eu ia lá junto, era inglês, né? Uhum. Aí eu digo, estou viajando aqui, né, não consigo nem entender o que eles fazem. E chegou no momento da minha carreira que eu digo, não, vou ter que dar um upzinho, né, vou ter que tomar uma decisão. Na época eu já tinha me formado também, tinha acabado a faculdade, acabei me formando e aí eu tomei a decisão de pedir para sair da empresa, né? Já fazia quase 5 anos que eu estava na Grendene também. Então meio que eu tomei a decisão, saí fora e fui para a Austrália, né, na época. Então a minha ideia inicial era aprender inglês, né, inicialmente, né? E claro, trabalhar na área, só que na Austrália complicou muito, né? Porque para nós brasileiros nós tínhamos que ir como estudante, né? Então podia trabalhar só 20 horas por semana e eu não manjava do inglês, né? Uhum. Mas fui, aprendi inglês na marra ali, fui numas entrevistas, daí diz, como é que tu quer trabalhar aqui? Não consegue nem se comunicar, né, direito. Tá, levei, né, várias pauladas nas costas e tudo, mas eu ia, cara e coragem, e ia lá, né? Ia na entrevista sem falar, me bananava tudo. Não é. Mas vai, né? Mas faz parte, né? Então passei um período que eu investi um pouco em mim na questão do inglês em si. Eu vi que era importante, sair do Brasil, fui trabalhar, né, fui sozinho. Então nessa época foi onde eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco, assim, um pouco fora da minha área, por causa do inglês. E até para se manter na Austrália, eu tive que daí trabalhar. Trabalhei ali de lavar prato, trabalhei em obra um pouco, ia lá ajudar uma igreja, sinagoga, ajudar lá a arrumar as mesas, fazer o que precisasse só para ir se manter na Austrália, para mim aprender inglês, né? Uhum. Então, até então que eu tomei a decisão de sair fora da Austrália, porque nessa questão só de tu poder trabalhar só 20 horas por semana e as empresas não te contratar porque tu também não tem um visto de trabalho, complicava bastante, né? Uhum. E até uma coisa que foi importante para mim foi que o pessoal, muito quando chega lá fora, a gente trabalha em tudo que é área para poder, né, ter uma experiência lá fora, né? Mas eu vi eu saí de lavar prato um tempo assim, né, que estava lavando prato, era um brasileiro assim que gerenciava, né? Até ele me falou assim, ó, eu digo, brasileiro vem aqui, tu tem que trabalhar no que tem e tal, e é isso aqui que a gente se dá bem aqui, não sei o que lá, sabe? Daí, porque o que foi minha decisão de sair fora? Eu disse, não, eu vou trabalhar porque eu vim para aprender inglês, focar no inglês, e então eu juntei uma grana, me foquei no inglês porque eu queria trabalhar na minha área, sabe? Eu digo, não vou desistir do meu sonho, eu sei que de repente é um pouco mais difícil trabalhar na tua área fora, tudo, mas não, ele me falou aquilo ali meio que de crítica, assim, né? Dizendo que não, tem que vir, tem que trabalhar nisso mesmo, tudo. E eu disse, não, vou sair porque eu vim para aprender inglês, vou aprender inglês, vou me quebrar tudo, mas quero trabalhar na minha área. Deixa eu te perguntar em cima desse ponto, né? Pô, o cara tá lá na Austrália, é outra realidade, como tu disse, passou esse perrengue, assim, de questão da língua, né? O distanciamento por ser um estrangeiro, por não estar lá com visto de trabalho e não conseguir também se conectar.
muita gente no teu lugar teria desistido. O que te manteve focado e como que tu fez o teu mindset, né? Para que tu sabia que tu ia passar por mais dificuldades, para tu vencer essas dificuldades e chegar no ponto que tu queria. O que te manteve firme? Então, a Austrália em si, eu corri atrás do que fosse possível para mim ter essa possibilidade de ganhar um visto de trabalho. Como eu tinha chegado num ano que não dava mais, eu ia fazer até mestrado lá, ia pegar uma grana e investir para fazer mestrado, para pegar o visto de trabalho, só para poder ter o visto de trabalho, para poder entrar numa empresa e mostrar do que eu sou possível de fazer e eles gostarem de mim e tipo ficar, né? Uhum. Só que eu cheguei num ano que eu cheguei em março e a regra era a quem chegou antes de maio daquele ano não podia mais aplicar, né? Para esse visto. Pô, até isso aí, cara. Até isso aí aconteceu. Então eu digo, aí eu vou fazer o que aqui? Então, na verdade, assim, o que mais me motivou mesmo foi a questão a decisão que eu queria era eu chegar no ponto que era o meu objetivo, né? Então acho que esse é o fundamental, né? Tudo que a gente busca, tudo que a gente quer, se nós correr atrás, nós vamos alcançar. De uma maneira ou outra a gente alcança. Então tudo depende de nós mesmos, de sair e ir atrás do que a gente quer, sabe? Então muita gente não acontece as coisas porque a gente acaba ou desistindo no meio, acaba que não indo atrás de uma maneira que a gente realmente que queira ir, sabe? Então acho que isso é importante, sabe? Importante que tu bote aquele objetivo e que tu corra com as armas que tu tem, sabe? E tente chegar lá de uma maneira ou outra, né? Porque realmente é isso que acontece, né? Então a gente deixa não acontece tal coisa porque a gente, né, acaba desistindo dessas coisas, né? Então é importante, né? Então foi aí que eu fiz. Eu tinha começado o processo da cidadania italiana anos atrás. Minha irmã tinha perdido ali, tinha dado uns problemas no papel. Então eu pensei, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouco a minha estratégia, né? Vou voltar para o Brasil, vou catar o resto da papelada, vou para a Itália, vou aplicar a minha cidadania e vou trabalhar na Europa, né? Uhum. Então, até a minha ideia inicial era ir para a Holanda, né? Para Holanda. Então, o que eu fiz? Eu vim para o Brasil. Tu lembra o ano? 2014. 2014 mais ou menos. Uhum. Foi que daí eu voltei pro Brasil. Eu estava na Austrália já fazia quase 3 anos, né? Uhum. Então eu tava só naquela, tentando renovar visto toda hora lá, né? Então eu só gastava com visto, só trabalhava para tentar renovar o visto, né? De estudante. Porque na Austrália tu tinha que comprar curso toda hora de estudante para renovar teu visto. Sim. Então tu ficava nesse loop, né? Então foi aí que eu digo, acho que o caminho aqui tá muito complicado, eu sempre, hoje, digo até hoje, eu sempre quis morar na Austrália e provavelmente até faria minha vida lá, né? Se tivesse um visto de trabalho na época, tudo, digamos, né? Mas não, certo. acabou que eu mudando minha estratégia, né? Então saí da Austrália, decidi sair, mas não queria voltar para o Brasil porque eu não estava com meus objetivos alcançados, né? Não estava com o inglês como eu queria, a minha carreira também, eu digo, voltar para o Brasil, vou continuar praticamente no ponto onde eu saí. Então vim para o Brasil, arrecadei o resto do meu papel para a cidadania italiana, fiquei aqui 6 meses arrecadando tudo, fazendo o que fosse preciso e fui para a Itália, né? Então na Itália lá, fiquei lá 7 meses, fui atrás da minha cidadania lá, né, com os papelados daqui. Então depois de 7 meses na Itália, consegui meu passaporte, né, finalmente. Com esse teu sobrenome, não é tão difícil chegar lá na Itália e dizer, tenho... Como é que foi essa história? Vamos abrir um parênteses aí. Tu disse, tua irmã já tinha tentado fazer isso acontecer. De que ponto que tu pegou? Teve muita dificuldade? Não, teve bastante burocracia, assim, até minha irmã... Porque aqui tem que arrecadar todas as árvores genealógicas lá, pegar tudo que é certidão, traduzir, é uma função, né? E pegar carimbo ali em Porto Alegre, né? E, então ela tinha... Na época, na verdade, minha irmã tinha ido atrás de quase tudo isso. Ela tinha um namoradinho, né? Na época, que era de Porto Alegre. E tava tudo meio que catado, espapelado. Ele ficou de lá, né? Como ele ia para Porto Alegre e tudo, e meio que brigaram. Eu sei que o cara desapareceu com os papéis da minha irmã. Nunca mais achou. Puxa. Então, praticamente, a gente sabia de onde vinham as certidões e tudo, mas tinha que ir atrás tudo de novo. Então, foi uma mão, né? Então, chegando na Itália, até eu ia pegar uma assessoria para me ajudar tudo, mas aconteceu de eu chegar lá e ela tá grávida e
e ela já ter feito muita assessoria naquela época, tava meio que complicada a situação. E minha tia morava numa outra cidade, né? Eu digo, então vamos ali onde minha tia tá, né? Que daí ela me dá residência, pelo menos, que um dos objetivos, do principal papel lá na Itália de tu poder pegar a tua cidadania é tu ter uma residência lá, né? Que te dê residência. Então, fui para minha tia lá, ela me deu residência e comecei a ir atrás no Comune lá e aplicar para a cidadania, conversar com eles, mas foi suado. Tá, logo me fizeram ficar 7 meses lá e não queriam me dar. Diz, não, tu vai ter que estudar aqui, vai ter que ficar aqui, sabe, e tudo mais. Porque eles, eles têm um pé atrás ainda, assim, porque o pessoal não gosta muito de fazer esse tipo, porque o pessoal pega a cidadania e sai fora da Itália, né? Sim. Então, eles não gostam muito de fazer. Então, foi um pouco sofrido. E ia pro Comune, voltava, pedia para alterar papel, e ia lá, e saía de lá chorando. Chegou a dar até úlcera no estômago, acredita? De nervoso. Pela primeira vez, assim. Cara. Não, fiquei. Foi um período bem ruim, né? Então, mas saiu. Mas no final, consegui a cidadania. Aí, assim que eu peguei a cidadania, eu mandei pra Inglaterra. Fez o que os italianos não queriam. Fez o que eu não queria. Se mandou, né? Me mandei. Daí fui pra Inglaterra, né? Então, chegando na Inglaterra... Mas por que Inglaterra? Por que de repente, os italianos já disseram para eu ficar, eu não ficava também ali na Itália, né? Eu sou Ferrari, já vou bater lá na Ferrari. Certo. O que te... por que a Inglaterra? Bom, uma que eu tinha uma namorada, ela era inglesa. Então aí já tinha um grande, né, motivo. Até esqueci de mencionar, mas conheci ela na Austrália, né? Então até esqueci de dizer que, então, por ela ser inglesa também, na verdade nós íamos para Holanda, queria morar na Holanda, né? Certo. Mas até na época, questão financeira, tudo mais, a gente vamos para casa da mãe dela na Inglaterra. Então, o primeiro ponto, depois a gente vê se a gente vai para Holanda ou não, né? Que daí pelo menos vai para Inglaterra, porque bate nessa função de pegar a cidadania e tudo mais, gastei tudo que tinha até mais. Imagina só. Então tive que ir para Inglaterra até para começar a pegar um trabalho, como já tinha a casa da mãe dela lá. Era perto de Oxford, então a gente foi para lá, ficamos morando 6 meses na casa da mãe dela. Aí, até porque daí eu consegui um trabalho, daí como eu já tinha visto também, como eu já era europeu, daí já tinha visto trabalho assim que eu botei o pé lá, né? Então não precisava me estressar com visto, né? Então cheguei lá, a gente foi primeiramente na casa da mãe dela e consegui já o trabalho numa empresa lá de tecnologia, né? De produtos, assim, né? Comecei a trabalhar lá como artista 3D, né? Então, depois de lá, a gente saiu da casa da mãe dela, a gente foi para outro lugar e depois a gente se dividiu igual, né? Aconteceu de não dar certo, né? Sim, mas acabei que daí ficando na Austrália, acabei ficando na Inglaterra, né? Porque eu queria ainda continuar aprendendo inglês, não estava com o meu inglês desafiado como eu queria. E outra porque também eu acabei chegando na Inglaterra e já conseguindo de cara um trabalho na minha área, né? Que legal. Então... E onde é que foi esse trabalho agora? Vamos falar das coisas boas, né? Certo. Daí passou perrengue, da Itália foi para Inglaterra, Inglaterra continuou por causa do inglês, conseguiu um trabalho na área. E qual que foi essa empresa? Conta aí para nós a tua trajetória. Então, cheguei lá na Inglaterra lá e tinha essa vaga aberta, né? Então, até uma empresa, ela se chama Dyson. Elas fazem vários produtos assim, de tecnologia, sabe? Até é como se fosse de vacuum, como é que é vacuum em português? Eu esqueci. Elas têm uma tecnologia boa não de varrer casa, de sugar a sujeira, como é que é em português? Vacuum, né? Como é que é vacuum em português? De varrer, não. Aspirador? De aspirador, é isso aí. Aspirador. De aspirador, sabe? Eles têm uns motores, assim, é uma empresa de engenharia que tem até universidade dentro, sabe? Opa. Então, são uma empresa de tecnologia boa, então eles fazem bastante aspirador, aqueles robô automático também que escaneia a casa em 360 e já sai coletando e limpando, já volta lá, se carrega, né? E dentre outros produtos ali, tipo, eles têm um purificador de ar, eles têm também secador de cabelo, tem uns que enrolam o cabelo assim, através de um efeito Coanda, né? Que é um efeito de Coanda que foi tirado de aeroplanes, né? De naves e tudo, né? Aquele efeito. Então é uma empresa grande de tecnologia, né?
essa Dyson aí, né? E tu ficou quanto tempo lá? Então lá fiquei 4 anos e meio, mais ou menos, trabalhando para eles, trabalhando como artista 3D, na área de design também, e visualização, né? Fazia animações, fazia toda essa renderizações de produto, né? E então me deu um know-how bom, assim, também de entender o mercado inglês, né? Trabalhando para eles, até porque era só trabalhar com inglês praticamente ali, e me inseriu legal, né? Nessa área lá. Então, por estar ali já trabalhando para eles, já fichado para a empresa, tudo, meio que me segurou na Inglaterra por mais tempo do que realmente eu queria, né? E que daí era ir para a Holanda, né? Então, daí acabei desistindo da Holanda e ficando na Inglaterra. Então, dali surgiu a oportunidade, uma hora de a McLaren, né? Então, ela estava precisando de artista 3D também para trabalhar num projeto, num carro novo, que é o McLaren Artura, que é o novo carro esportivo híbrido, né? Já foi lançado no mercado recentemente, o ano passado. Então, ali que abriu essa vaga e eu estava na empresa ali já há um tempão. Eu digo, era uma vaga para trabalhar só nesse projeto por alguns meses. E eu digo, será que eu troco do certo pelo duvidoso? Mas a McLaren... Pois é, o sonho de todo guri, né? Que brincava de carrinho. Imagina, tu viu a sacada, trocou, como tu disse, o certo pelo duvidoso. Era um projeto, né? Tinha início, meio e fim. Isso aí. Como é que foi essa decisão para ti? A decisão, assim, é aquilo. Hoje, se a gente não tomar decisões e não arriscar, as coisas não acontecem, né? Então, eu já arrisquei muito para sair da empresa aqui, trabalhar 12 anos a fio aqui no Brasil, né? Então, carteira assinada, tudo certinho. Então, foi ali que começou a mudança na minha vida, num certo sentido. A decisão, né? A tomada de decisão e de correr atrás daquilo. Então, hoje, acho que é importante tu correr atrás tomar riscos, né? Então, porque se não tomar risco, tudo se acomoda onde tu tá e no fim tu não evolui, né? E eu tava num momento de evolução ainda tudo e não tava, já tava um tempinho na empresa, não tava tão feliz, né? Então eu digo, mesmo que seja por esse mês, azar, né? Vou na cara e coragem, pedir para me demitir. Eles precisavam urgente até, né? Então eu tive que negociar também. Eu tinha um contrato na empresa que eu tinha que dar um período uma notícia de período para sair da empresa um pouco longa. Consegui negociar com eles, de sair um pouco antes. E foi bem, praticamente na virada do ano, assim, né? Então, peguei, saí, fui para uma McLaren lá tremenda, lá naquele centro técnico lá perto de Londres, né? Sim. Que eles têm em Woking, né? Que tem o laguinho na frente, não sei se você já viu as fotos, né? Então, fui lá, daí fiz a entrevista primeiro, né? Tudo, gostaram, tudo. Daí fui lá e comecei a trabalhar no centro de design lá, né? Na McLaren. Então, nossa, cada dia lá era... Por mais que a empresa em si, a McLaren, ela é um lugar um pouco difícil de trabalhar. Até porque 70% é contrato, né? Então, tem muita rotatória, né? Então, o pessoal diz que é um pouquinho estressante lá e era bem estressante, né? Sim. Mas a McLaren, o pessoal trabalha para eles porque tem nome e porque é legal também participar de coisas assim, né? Mas é bastante puxado, assim, bastante... Tem que entregar, sabe? Entregar resultado e tudo e tem que se virar, né? Então, eles dão bastante a responsabilidade para ti, assim, né? Certo. Dentro dessa questão, assim, de... Poxa, trabalhou na McLaren, daí tu finalizou o projeto. Como é que tu pensou a tua vida depois? Como é que tu te organizou? Trabalhou para a McLaren e agora? Para onde que vai o Testa? Para onde tu vai, né? Então, depois da McLaren, depois surgiu a oportunidade de trabalhar para Jaguar, para Land Rover. Opa. Então, e como é que foi essas oportunidades? Tu observou elas ou foi alguém que te indicou? Não, eu observei. Até uma das tomadas de decisões foi porque a McLaren ia me estressar bastante lá, era bem puxado e a Jaguar Land Rover, conversei com o gerente, tudo, o cara legal e tudo mais, né? Ele me deu um contrato longo lá, né? Digo, então vou para lá, vou trocar, vou ver como é que é lá. E como eu já tinha um contrato já garantido por mais tempo, eu acabei mudando, indo para essa empresa, né? Certo. Aí trabalhei lá por um ano na Jaguar, na Land Rover, né? Que é a mesma empresa, né? Então me mudei também de cidade de novo, então meio que fui mudando de cidade, né? E conhecendo também as culturas, né? Conhecendo as culturas, né? Vamos dar um tempinho no trabalho. Como é que é a vida cultural lá na Inglaterra? Tu conseguiu te adaptar? Era mais fácil na Austrália? Era mais fácil na Itália? Faz um comparativo assim dos lugares que tu tinha passado antes. A Inglaterra era melhor, pior, mais difícil?
Então, até foi um dos motivos que eu retornei também, porque a Inglaterra é um pouco mais difícil, porque não me adaptei tão bem assim, né? Até porque é um país mais, digamos, mais frio. Uhum. É um país onde é diferente do Brasil, né? Tu não tem, digamos, não tem muito sol, não tem, digamos, muito essa parte tropical, né? Uhum. E o pessoal, os ingleses, eles são um pouquinho mais fechados, não te convidam muito para ir na tua casa, não tem muito grupamento de pessoas na casa, essas coisas que a gente é aqui no sul, principalmente, né? Bastante, Brasil todo quase, né? Mas no sul a gente também, bastante família, né? E tal. Então, foi um dos motivos grandes também de eu tomar a decisão depois de voltar para o Brasil, né? Até porque na Austrália, assim, era bem mais parecido com o nosso. A Austrália, eu gosto de comparar o Brasil só com uma economia melhor, né? Olha Então, só. provavelmente a Austrália eu moraria lá e tudo, assim, né? Agora a Inglaterra, no meu perfil, já não me adaptei muito, né? E depois deu que eu já estava vários anos fora. Ficou quantos anos fora o total? No total deu 12 anos. 12 anos. Nossa, é uma vida, né, cara? Com 12 anos foi a idade que tu teve acesso ao PC, o primeiro PC, a primeira né? vez, né? Praticamente. 12 anos depois. Daí tu trabalhou pra Jaguar e daí tu terminou e daí tu veio pra cá. Daí eu já tava já um pouco já meio estressado, assim, queria voltar pra cá, até porque também eu queria participar mais junto da família, dos amigos, né? Da minha vida, mais da vida social, digamos, aqui. Eu já tinha perdido muitos anos da minha vida, né? E veio pandemia e tudo mais, né? Então foi um momento difícil de estar longe, né? E tu tava lá, né? Tava lá, isso aí. Então eu digo, qualquer momento vai saber, né? Melhor eu... Sim, sim. Tá próximo da família, né? E aqui em Caxias, tu tem quem da tua família? Além da tua irmã, continua aqui? Sim, minha irmã também continua aqui. Até uma delas foi morar em Dublin, né? Um tempo. Uhum. E depois ela acabou voltando também, né? Até por essa questão de ter nascido um filho, e ela acabou meio que achando que era melhor voltar também pra cá, né? E seguir a vida por aqui, né? Uhum. E vocês, 2 irmãos? Eu tenho 2 irmãs. Ah, sim. Eu tenho uma mais velha que mora em Florianópolis. Tá. E essa mais nova que hoje tá morando aqui, né? Tem uma filhinha já. Tá com 2, na verdade, agora. Já é um tio, hein? É um tio, né? Rapaz. Só falta eu, né? Tem um filho uma hora aí, né? Pois é, quem sabe, né? A pressão tá vindo aí, mas... Se tu não deixou nada lá na Inglaterra, na Austrália, tá tudo certo, né? Não, tá de boa. Ainda... Vamos ver, né? Ainda tá acontecendo aí, vamos ver. Que legal. Mas tu tá solteiro? Tu tá... Agora eu tô solteiro no momento. Solteiro. Solteiro. Solteiro, mas tu tá com as ideias aí bem legais, né? Do Serra... do... Serra Verso. Serra Verso. Serra Verso. Serra Verso, cara. Eu ouvi o Serra Verso, mas eu não sabia quem tava por trás do Serra Verso. Eu fiquei sabendo agora, faz poucos dias, né? E eu fiquei feliz, cara, que eu tenho, assim, uma ligação bem forte com as pessoas que eu conheci na minha infância. Eu lembro ali do bairro Rio Branco. Consegui voltar também depois de um tempo a morar no bairro que eu ali tive a minha infância e tenho um carinho muito grande. Gosto muito e lembro de ti. E aí que eu fiquei sabendo da tua trajetória, fiquei bem contente. Eu disse, cara, esse cara aqui tá movendo uma inovação que não é que a galera não pensou, é que o timing daqui tá diferente, né? Tu que morou fora, tu sabe que tem essa questão. E aí tu tava lá fora, resolveu voltar depois da pandemia. E como é que surgiu? Pô, vou trabalhar onde? Vou trabalhar como? Como é que tu voltou pra cá? Pois então, eu já queria ter voltado à Inglaterra naquela época. E então surgiu de que eu fui sendo um trabalho para mim na Suécia, né? Uhum. Então o que aconteceu? Eu queria já voltar para o Brasil naquela época. Então, aconteceu de que eu resolvi voltar para o Brasil, mas vou para a Suécia primeiro, né? Vou para a Suécia ver desse trabalho para ver se eu consigo continuar trabalhando remoto aqui do Brasil, né? Uhum. E era o que lá? Também trabalho na área automotiva, né? É a Geely. A Geely Design é uma empresa global, né? Internacional. Chinesa, na verdade, automotiva. Certo. Até ela faz parte do grupo da Volvo, da Lotus também, aquele carro esportivo da Lotus, sabe? Que bacana. E tem outras concessionárias aí que eles estão... Outras empresas automotivas que eles são um dono praticamente, que é um grupo bem gigante, né? Uhum. Então eu digo, como design lá era um pouco menor, eu digo, vou pra lá. Que eles me conhecem e tudo, e vou ter a oportunidade de trabalhar do Brasil, né? Provavelmente, né? Deixa eu ir pra lá. Então aconteceu só que eu já queria voltar pro Brasil naquela época, né? Uhum. Daí tu costurou isso, daí tu chegou lá pro pessoal e disse,
Posso trabalhar, mas gostaria de trabalhar remoto. Hoje a tecnologia te permite, né? Possibilita, é isso mesmo. É. Então, aconteceu de que nessa transição da Inglaterra para a Suécia, eu fiquei acho que uns 4 meses ali ajeitando tudo na Inglaterra, me desfazendo das coisas para poder ir para a Suécia, né? Uhum. Então ali foi que eu também me inseri um pouco com o metaverso. Ali na época eu trabalhei, fiz uns freelance para uma empresa chamada Decentraland, que é uma empresa hoje de criptomoeda também, no metaverso, que já tem esses mundo virtual, né? Já tem toda a experiência lá dentro, né? Uhum. Então trabalhei para eles também, fiz uns freelance nesse intermediário de uma empresa para outra. E daí fui para a Suécia, né? Fui lá, trabalhei um tempinho e negociei para trabalhar do Brasil. Então foi aí que eu voltei para o Brasil e continuei trabalhando para eles daqui, né? Uhum. Mas chegando no Brasil, eu me deparei com um grande problema aí da latência, né? Aconteceu de que eu cheguei no Brasil, eu trabalhei para eles remoto quase um ano praticamente, né? Uhum. Então aconteceu de eu acessar, o que acontecia? Eu acessar o computador remoto lá, né? Então, trabalhar como se estivesse sentado lá na Suécia, né? No computador de lá. Então, era por isso que ficava muito, muito ruim para trabalhar, porque daí demorava, tinha que rotacionar o carro, tinha que fazer qualquer coisa, ele ficava demorando, assim, Imagina. para atualizar a tela, e eu tinha que trabalhar com materiais, ficava tudo pixelizado. Sim, essa parte 3D é o que 3D. mais exige, né? É, parte 3D, design. Obrigado, Chimia. O Chimia aí tá nos alcançando uma aguinha, porque sempre ajuda a gente, né? Obrigadão aí, o Chimia. E aí, cara, teve esse problema da latência, daí tu resolveu como? Então eu fui levando o máximo que dava, até porque eles queriam que eu ficasse na empresa, né? Não queriam que eu saísse. Uhum. Então eles foram me dando projetos que eu conseguia fazer e me adaptar, só que eles queriam que eu voltasse para lá daí, né? Uhum, uhum. E aí não rolou. Então deu que mais ou menos em maio, junho desse ano, eu tomei a decisão de que não vai rolar, não vou voltar mais para fora, não quero mais morar, quero ficar aqui pelo Brasil. E eu já tinha esse projeto que eu já queria também já ter começado lá atrás, né? Uhum. Ali o Serraverso, ali eu falava com um amigo meu ali, que hoje é meu sócio, ali desde 2020, nós já trocava ideia na pandemia, que eu já queria trabalhar com esse modelo de negócio, já queria criar uns 3D de Caxias, já poder interagir com a pessoa, como eu já mexia também com blockchain, né? Uhum. Essa Web3. Eu já estava prevendo um pouco dessas possibilidades de usabilidade, de negociação, de NFT, né? E tudo mais, né? Então, já queria trabalhar com isso. Então, ali me ajudou a tomar a decisão de sair fora da empresa, de dizer, não vou mais voltar, sair fora, porque até foi difícil dizer, hoje trabalhar para uma empresa assim daqui, digamos que é uma oportunidade boa, né? Sim, com certeza. Então, só que chegou um momento que eu tinha que voltar para lá, né? Então, eu tomei a decisão de sair fora e botar em prática, né? Esses projetos aí, pessoal, né? Certo, Testa. E como é que tu tá te mantendo aqui no Brasil, em Caxias, esses projetos que tu tá fazendo nessa área de tecnologia, de realidade virtual, do metaverso? Então como eu larguei a empresa recentemente também, eu tô me focando para trabalhar com empresas hoje de blockchain também, poder trazer modelos de NFT, modelos dessa Web3, trabalhando com as empresas aqui para inserir eles também, botar um pé na Web3. Então, estou trabalhando em paralelo com algumas empresas, tentando trabalhar com o modelo de negócios deles de poder, né, introduzir NFTs, introduzir a Web3, essa tecnologia de blockchain onde é possível, né? E junto com esse projeto de Web3, blockchain e tudo mais, eu estou também com o Serraverso, né? Que o Serraverso, na verdade, é um produto da Serraverso Studio, né? Então, eu estou com um sócio meu. Nós estamos fundando o Serraverso Studio, que estamos lançando esse produto, que é o Serraverso, que é o metaverso aí da Serra Gaúcha, né? Uhum. Que vamos focar tudo como se fosse um ambiente virtual, né? Onde a pessoa pode interagir com produtos, com uma parte social também dessa plataforma, né? Poder ver shows e tudo mais. Mas o papel fundamental é poder dar essa interatividade para as empresas, né? Mostrar seus produtos, poder interagir com eles, poder fazer vendas desse produto e tudo mais, né?
Aliás, esse tem que ser um assunto de um próximo programa, a gente falar sobre o Serraverso, né? Tô bem curioso, né? Hoje eu trouxe aqui o Testa pra gente entender que bacana, né? Um caxiense que foi ganhar o mundo, que foi conquistar, que muitas vezes depois que o cara trabalha na McLaren, pra Land Rover, pra Jaguar, pra essas grandes empresas, a pessoa diz, né? Não passou nenhuma dificuldade. Bem pelo contrário, né? E foi bem legal porque é em cima dos exemplos que a gente consegue exatamente ter um outro olhar para a nossa vida, né? Ter pontos que são interessantes da gente observar. Poxa, o cara foi lá do zero, conquistou, né? Chegou no patamar que ele tá feliz, que ele tá legal, tá pensando para frente, voltou para cá para ajudar a comunidade também, né? Porque eu acredito que esse vai ser um grande negócio nos próximos anos, né? Mas quero te agradecer a tua presença hoje e já tá aqui convidado para um próximo, tu trazer o teu sócio, qual que é o nome dele? É Eduardo. O Eduardo. Ele também mora por aqui? Mora aqui em Caxias também. Então... Até ele trabalha na Marco Polo já faz uns 20 anos também na área do design. Opa! Vai ser com certeza uma grande conversa aí com vocês pra gente falar só de Serraverso. Testa, muito obrigado aí, sucesso. Imagina. Um belíssimo aí final de ano pra família, pra ti, né? E a gente se vê com certeza em 2023, tá bom? Com certeza. Muito obrigado pelo convite aí. Vamos se ver próximo ano aí, com certeza. Valeu. Valeu. Vamos encerrando então o nosso Alô Gente de hoje, agradecendo, é claro, a sua audiência. Se gostou, coloca ali no comentário, compartilha e a gente se vê na próxima edição, no próximo episódio. Valeu!